Sim, as ideias discutidas pelo personagem principal em Castaway possuem uma clara relação com o estoicismo. Essa corrente filosófica, desenvolvida na Grécia Antiga e popularizada por figuras como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, enfatiza o controle interno sobre as emoções e o alinhamento com a ordem natural das coisas, aceitando aquilo que está fora do nosso controle. No filme, quando o personagem Chuck Noland reflete sobre sua incapacidade de controlar os acontecimentos da vida, ele expressa um princípio central do estoicismo: a divisão entre o que depende de nós e o que não depende de nós. Para os estoicos, a felicidade e a tranquilidade surgem quando aceitamos as circunstâncias externas como são e nos concentramos apenas em nossos pensamentos, decisões e atitudes, que estão sob nosso domínio. Relações estoicas nas reflexões do personagem 1. Aceitação do destino, amor fati. O estoicismo ensina a prática do amor fati, amor ao destino, que é a aceitação de tudo o que acontece, mesmo os eventos mais difíceis. Chuck, ao lidar com sua solidão e as adversidades de estar preso em uma ilha deserta, é forçado a reconhecer que não pode mudar sua situação. Ele aprende a adaptar-se às condições presentes, como os estoicos aconselhariam. 2. Controle emocional e resiliência. Durante sua jornada, Chuck enfrenta desespero, solidão e incerteza. No entanto, ele demonstra resiliência ao gradualmente focar no que está ao seu alcance, como aprender a fazer fogo, pescar e sobreviver com os recursos da ilha. Isso reflete o estoicismo em ação, o cultivo da calma interior diante de circunstâncias adversas. 3. Impermanência e reconexão com a vida. Quando Chuck finalmente é resgatado, ele percebe que não pode voltar à vida como era antes. Tudo mudou, inclusive ele mesmo. Esse reconhecimento da impermanência das coisas é uma ideia estoica importante. Ao final, ele decide continuar sua jornada, abraçando a incerteza do futuro, outra prática típica do estoicismo, que valoriza a ação virtuosa no presente, sem apegos excessivos ao passado ou expectativas irreais para o futuro. 4. E a humanização do estoicismo. O relacionamento de Chuck com Wilson, a bola que ele antropomorfiza, pode ser visto como um exemplo da busca humana por significado em meio ao caos. Embora os estoicos enfatizem a razão, eles reconhecem a importância de cultivar conexões que ajudem na nossa sobrevivência emocional. Reflexão filosófica. A jornada de Chuck Noland ilustra que, mesmo quando confrontados por situações extremas, a busca por equilíbrio interno e aceitação da realidade é uma forma poderosa de superar dificuldades. Assim como os estoicos pregavam, ele aprende que não é possível controlar o mundo externo, mas pode controlar como reage a ele. Ao fazer isso, encontra significado e força para continuar vivendo. A relação de Chuck Noland com o tempo em Castaway é um aspecto central de sua transformação. Inicialmente, ele é apresentado como alguém obcecado pelo controle do tempo, vivendo sob a pressão de cronogramas rigorosos e prazos impostos por seu trabalho. Porém, ao ficar isolado na ilha, ele é forçado a abandonar essa visão de tempo linear e utilitário, passando a perceber a temporalidade de maneira mais profunda e existencial. Já a percepção do tempo em Castaway. Na ilha, Noland não tem controle sobre os eventos ou o ritmo do tempo. Ele experimenta o tempo como um fluxo natural, marcado pelo ciclo do Sol, as estações e os desafios diários da sobrevivência. Essa transição reflete uma mudança de perspectiva, do tempo como um recurso limitado e manipulável, para o tempo como uma realidade inevitável e indomável. A solidão também o obriga a confrontar o presente de maneira intensa, vivendo cada momento em sua plenitude, sem as distrações e urgências do mundo moderno. Isso ressignifica seu entendimento de temporalidade, levando-o a uma percepção mais contemplativa e menos ansiosa. Mas correntes filosóficas que dialogam com o tema. 1. Estoicismo. O estoicismo oferece uma perspectiva relevante, pois aborda a importância de viver no presente e aceitar o fluxo do tempo. Marco Aurélio, em suas Meditações, reflete sobre a brevidade da vida e a necessidade de focar no agora, pois é tudo o que realmente possuímos. Chuck, ao aprender a sobreviver na ilha, internaliza essa lição ao concentrar-se no momento presente, abandonando a ansiedade sobre o futuro. 2. Heidegger e o Ser para a Morte. Martin Heidegger, em Ser e Tempo, explora a relação do ser humano com o tempo, enfatizando que a compreensão da própria finitude é essencial para uma existência autêntica. Chuck,
Confrontado com sua mortalidade e a possibilidade de nunca ser resgatado, passa a entender o tempo como algo profundamente ligado à sua existência. Esse reconhecimento o ajuda a redefinir suas prioridades e encontrar um novo sentido para a vida. 3. Bergson e a duração. Henry Bergson propõe uma visão de tempo como duração, uma experiência qualitativa e subjetiva, em contraste com o tempo cronológico e quantitativo. A jornada de Chuck reflete essa ideia. Longe da sociedade, ele experimenta o tempo de forma dilatada, guiado pelas suas sensações e desafios diários, em vez de pelos ponteiros do relógio. 4. Epicurismo. O epicurismo valoriza a vivência do presente e o cultivo de uma vida tranquila. A transformação de Chuck, que deixa de lado a obsessão com o futuro e aprende a apreciar os pequenos avanços em sua sobrevivência, pode ser relacionada com essa filosofia. Epicuro enfatizava que a consciência do momento presente é o caminho para a felicidade, algo que Chuck incorpora em sua luta diária na ilha. Reflexão final. A mudança na percepção do tempo vivida por Chuck Noland em Cast Away nos lembra de que a temporalidade não é apenas um dado objetivo, mas também uma experiência subjetiva e existencial. O final de Cast Away, em que Chuck Noland se encontra literalmente em uma encruzilhada, simboliza as inúmeras possibilidades que a vida oferece após uma transformação profunda. Esse momento é rico em significados filosóficos e pode ser relacionado a várias correntes que exploram a liberdade, a escolha e o significado da existência. Correntes filosóficas relacionadas. 1. Existencialismo. O existencialismo, especialmente em pensadores como Jean-Paul Sartre e Søren Kierkegaard, é central para entender o tema das possibilidades no final de Cast Away. Sartre enfatiza que a existência precede a essência, ou seja, os seres humanos não têm um propósito pré-determinado e são responsáveis por criar significado para suas vidas. Chuck, ao final de sua jornada, está diante da liberdade radical. Ele não tem um caminho fixo e precisa decidir como reconstruir sua vida. Essa liberdade pode ser tanto libertadora quanto angustiante, refletindo a ideia existencialista de que a liberdade é acompanhada pela responsabilidade de escolher e dar sentido à própria existência. 2. Pragmatismo. O pragmatismo, especialmente nas ideias de William James, propõe que o significado das escolhas e ações deve ser avaliado por seus efeitos práticos e seu impacto na vida de quem as realiza. O final do filme sugere que Chuck agora deve decidir com base no que trará propósito e valor para sua vida futura, considerando as experiências transformadoras que viveu. Chuck 3. Filosofia Nietzscheana. Friedrich Nietzsche aborda o conceito de eterno retorno e a ideia do Übermensch, além-homem, que envolve a criação de novos valores após superar adversidades. Chuck, tendo enfrentado o isolamento e a luta pela sobrevivência, tem agora a oportunidade de redefinir seus valores e viver de forma mais autêntica, questionando os padrões pré-estabelecidos que antes moldavam sua vida. 4. Filosofia oriental, taoísmo e budismo. O taoísmo e o budismo enfatizam a aceitação do fluxo da vida e o desapego às expectativas rígidas. Chuck, após sua experiência na ilha, parece ter internalizado uma certa serenidade em relação à incerteza do futuro, refletindo a sabedoria taoísta de fluir com o curso da existência e a prática budista de viver no momento presente, sem apego a resultados. 5. Humanismo e ética da autorrealização. A ética humanista, como desenvolvida por autores como Abraham Maslow e Carl Rogers, sugere que as pessoas têm a capacidade de se autorrealizar, alcançando seus potenciais mais elevados. O final do filme coloca Chuck diante da possibilidade de escolher um novo caminho que reflita sua autenticidade e as lições que aprendeu, movendo-se em direção à realização pessoal. Reflexão final. O final de Cast Away nos lembra que a vida é cheia de incertezas, mas também de potencialidades. As correntes filosóficas mencionadas iluminam diferentes maneiras de interpretar e responder a essa liberdade, como uma oportunidade de criar significado, existencialismo, de agir de maneira prática e construtiva, pragmatismo, de superar antigos limites, de aceitar o fluxo da vida, filosofia oriental, ou de buscar a autorrealização, humanismo. Ao deixar o destino de Chuck aberto, o filme convida o público a refletir sobre suas próprias encruzilhadas e as possibilidades que surgem diante da liberdade de escolha. O tema do controle emocional e da resiliência em Cast Away está entre os mais marcantes da obra, ilustrando a jornada de sobrevivência e transformação interna de Chuck Noland.
Ele é forçado a enfrentar desafios extremos e lidar com a solidão, o medo e a desesperança, desenvolvendo habilidades emocionais e cognitivas que lhe permitem não apenas sobreviver, mas também encontrar significado na adversidade. Essa temática conecta-se a várias abordagens filosóficas e psicológicas que investigam como os indivíduos enfrentam crises e lidam com as emoções em situações de dificuldade extrema. Controle emocional e resiliência na narrativa. Chuck demonstra controle emocional ao lidar com os desafios de estar isolado em uma ilha deserta, onde qualquer descontrole emocional poderia ser fatal. A princípio, ele é tomado pelo desespero e pela frustração, mas aos poucos aprende a gerenciar esses sentimentos. O domínio sobre suas emoções é demonstrado em momentos como o esforço para fazer fogo, a superação do luto pela perda de Wilson e a adaptação ao ambiente hostil. Sua resiliência surge como resultado desse controle emocional, permitindo que ele lide de forma criativa e pragmática com os problemas, como encontrar maneiras de se alimentar, construir abrigo e até mesmo se preparar para a tentativa de fuga. Relações com a filosofia. Estoicismo. O estoicismo é talvez a corrente filosófica mais diretamente relacionada ao controle emocional e à resiliência. Filósofos estoicos como Epicteto e Marco Aurélio ensinam que devemos focar naquilo que está sob nosso controle, nossos pensamentos, ações e atitudes, e aceitar com serenidade o que está fora do nosso domínio, eventos externos. Chuck, isolado na ilha, encarna esse princípio ao deixar de lado a raiva inicial por sua situação, que não pode mudar, e ao concentrar-se no que pode controlar, sua sobrevivência diária e sua saúde mental. O processo de adaptação e aceitação que ele vivencia reflete o estoicismo em ação. Nietzsche e a superação pelo sofrimento. Friedrich Nietzsche, com sua ideia de amor fati, amor ao destino, e a visão de que o sofrimento pode ser uma força criadora, também se conecta ao tema. Chuck é transformado pela adversidade, emergindo como uma pessoa mais consciente e resiliente. Essa transformação reflete a noção nietzschiana de que a superação dos desafios pode nos tornar mais fortes e autênticos. Filosofia budista. O budismo oferece uma abordagem prática para lidar com as emoções, enfatizando a importância da aceitação, do desapego e da meditação para alcançar a serenidade. Chuck, mesmo de forma não explícita, aplica princípios budistas ao aprender a viver no momento presente, adaptando-se à natureza e aceitando a incerteza sobre seu futuro. Relações com a psicologia. Psicologia positiva. Psicologia positiva, desenvolvida por autores como Martin Seligman, investiga como as pessoas podem prosperar mesmo diante de dificuldades. Conceitos como resiliência e força de caráter são centrais aqui. Chuck exemplifica a resiliência ao utilizar recursos internos, como a criatividade e a perseverança, para transformar uma situação traumática em uma experiência de crescimento. Teoria do coping. O conceito de coping na psicologia refere-se às estratégias que as pessoas usam para lidar com o estresse. Richard Lazarus e Susan Folkman, pioneiros nessa teoria, destacam a importância de estratégias de enfrentamento focadas no problema, resolvendo os desafios práticos, e nas emoções, gerenciando os sentimentos gerados pelo estresse. Chuck aplica ambas, resolve problemas concretos, como encontrar água e alimento, e lida emocionalmente com sua solidão e desespero, como quando transforma Wilson em um companheiro. A resiliência psicológica, ciência amplamente estudada na psicologia, refere-se à capacidade de se recuperar de eventos traumáticos e adaptar-se a novas circunstâncias. Chuck desenvolve essa habilidade de forma exemplar, demonstrando flexibilidade emocional e capacidade de aprender com os desafios, que são características centrais da resiliência. Inteligência emocional. Daniel Goleman, ao desenvolver a ideia de inteligência emocional, destaca a habilidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções como essencial para o bem-estar. Chuck exemplifica isso ao lidar com a frustração inicial e desenvolver paciência e determinação, essenciais para a sua sobrevivência. Reflexão final. O controle emocional e a resiliência mostrados em Castaway não são apenas atributos de sobrevivência, mas também caminhos para o crescimento pessoal. A obra convida à reflexão sobre como enfrentamos as adversidades e como filosofias e abordagens psicológicas podem guiar nossa capacidade de encontrar força e significado em meio ao caos. Chuck, ao final, torna-se um símbolo da transformação possível quando se abraça o desafio com coragem e adaptabilidade.
A relação de Chuck Noland com Wilson, a bola de vôlei que ele transforma em um companheiro na ilha deserta, é um símbolo profundo da necessidade humana por conexão social. Este vínculo imaginário emerge em um contexto de isolamento extremo, destacando como a interação social é uma parte essencial da existência humana, mesmo que adaptada de maneira simbólica quando o contato com outras pessoas não é possível. Essa dinâmica pode ser interpretada à luz de várias linhas da filosofia, psicologia e religião, que exploram a natureza relacional do ser humano e a busca por significado em situações de solidão. A necessidade humana por conexão social. A relação de Noland com Wilson representa sua tentativa de preencher o vazio emocional causado pela ausência de outros seres humanos. Ele projeta emoções, pensamentos e diálogos em Wilson, usando como uma âncora psicológica para manter sua sanidade e sua identidade. Essa interação é, ao mesmo tempo, um mecanismo de sobrevivência emocional e uma expressão da natureza profundamente social da humanidade. Relações filosóficas. Aristóteles e a natureza social do ser humano. Aristóteles definiu o ser humano como um animal político, ou seja, um ser naturalmente inclinado à vida em comunidade. Para ele, o isolamento total era algo próprio de deuses ou bestas, mas não dos seres humanos. A criação de Wilson pode ser vista como uma tentativa de Chuck de preservar essa característica essencial, mesmo em um ambiente desprovido de outros indivíduos. Jean-Paul Sartre e o outro. No existencialismo, Sartre explora a ideia de que a relação com o outro é fundamental para a formação da identidade. Sem o outro para refletir nossa existência, nossa percepção de nós mesmos pode se desintegrar. A interação de Chuck com Wilson demonstra como ele cria um outro fictício para dialogar consigo mesmo, reafirmando sua humanidade e evitando a alienação completa. Martin Buber e o Eu-Tu. A filosofia de Martin Buber sobre as relações eu-tu e eu-isso é relevante aqui. Embora Wilson seja um objeto inanimado, Chuck estabelece uma relação eu-tu com ele, tratando-o como um ser com quem pode se relacionar de forma genuína. Essa relação humaniza sua existência, permitindo-lhe experimentar um sentido de conexão e significado. Relações psicológicas. Teoria do apego. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, afirma que os seres humanos têm uma necessidade inata de formar laços emocionais. A relação de Chuck com Wilson pode ser interpretada como uma forma de apego substitutivo, onde ele cria um vínculo emocional para compensar a ausência de outros seres humanos. Psicologia evolucionista. A necessidade de conexão social é explicada pela psicologia evolutiva como mecanismo de sobrevivência. Os humanos evoluíram para viver em grupos, pois isso aumentava suas chances de sobreviver a predadores e condições adversas. O vínculo de Chuck com Wilson reflete essa programação biológica, na qual a solidão extrema é vista como uma ameaça existencial. Resiliência e coping social. A relação de Chuck com Wilson pode ser entendida como uma estratégia de coping social, onde ele busca reduzir o estresse do isolamento criando uma interação simbólica. Essa estratégia ajuda a preservar sua saúde mental e emocional, permitindo-lhe continuar enfrentando os desafios da ilha. Relações religiosas. Religião e o sentido de comunidade. Religiões frequentemente destacam a importância da comunidade para o bem-estar humano. No cristianismo, por exemplo, a ideia de que onde 2 ou 3 estão reunidos, ali estou no meio deles, Mateus 20, sugere que a conexão humana é essencial para experimentar o divino. Chuck, ao criar Wilson, talvez esteja inconscientemente replicando esse senso de comunidade que as religiões promovem. Espiritualidade e conexão universal. No budismo e no hinduísmo, a ideia de interconexão universal enfatiza que todos os seres estão ligados. Embora Wilson seja um objeto, Chuck projeta nele uma forma de vida e assim mantém um senso de pertencimento ao mundo, um alívio para a solidão. Mitologia e personificação. A personificação de objetos como Wilson é comum em mitos e religiões, onde o humano confere alma e agência a objetos inanimados como forma de lidar com o desconhecido ou o incontrolável. Essa prática reflete a necessidade humana de dar significado às coisas para enfrentar situações adversas. A relação de Chuck Noland com Wilson em Cast Away é um exemplo poderoso de como a conexão social é essencial à nossa humanidade. Mesmo em condições extremas, o ser humano encontra maneiras criativas de preservar sua necessidade de interação e de significado.
Filosofia, psicologia e religião oferecem diferentes perspectivas sobre essa necessidade, destacando que a busca por conexão está no cerne da existência humana e é um alicerce para a resiliência, o equilíbrio emocional e o sentido de pertencimento ao mundo. O tema da impermanência e reconexão com a vida em Castaway é central à transformação de Chuck Noland. Ele enfrenta a transitoriedade da existência em múltiplas dimensões, a perda de sua vida anterior, a luta pela sobrevivência em um ambiente inóspito e, finalmente, a aceitação de que tudo muda, inclusive ele próprio. Essa jornada culmina em sua reconexão com a vida e na possibilidade de recomeçar, integrando as lições aprendidas em sua experiência. Impermanência na narrativa de Castaway. A impermanência se manifesta em vários momentos: a perda abrupta de sua vida confortável após o acidente de avião, a relação com Wilson, que, apesar de ser um pilar emocional, também é perdido, sua eventual fuga da ilha e o retorno ao mundo, onde descobre que sua noiva se casou, reafirmando que o tempo continua a passar mesmo sem sua presença. Esses eventos forçam Chuck a confrontar a impermanência como uma parte inevitável da existência e a encontrar maneiras de se reconectar com a vida, agora transformado pelas adversidades. Relações filosóficas do budismo e a impermanência. No budismo, a impermanência é um dos três pilares da existência, junto com o sofrimento e a ausência de um eu permanente, anatta. Shuko experimenta a impermanência ao perceber que sua vida anterior não pode ser recuperada e que tudo está em constante mudança. Sua aceitação da transitoriedade reflete um processo de amadurecimento espiritual, onde ele aprende a viver no presente e a valorizar o que está ao seu alcance, sem apego ao passado. Heráclito e o fluxo da vida. Heráclito, filósofo pré-socrático, afirmou que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque o rio já não é o mesmo, e nem o homem. A jornada de Chuck ilustra essa ideia. Ele não pode retornar à vida que conhecia, porque tanto ele quanto seu mundo mudaram. Essa filosofia ajuda a compreender como Chuck se reconecta com a vida ao aceitar que ela é um fluxo contínuo de mudanças. Friedrich Nietzsche e o amor fati. Nietzsche propõe o amor fati, ou amor ao destino, como uma postura afirmativa diante da vida. Chuck, ao aceitar as perdas e adversidades, demonstra esse amor ao destino. Ele aprende a abraçar não apenas os aspectos agradáveis da existência, mas também os desafios e as mudanças inevitáveis, emergindo mais forte e consciente. Existencialismo. O existencialismo, particularmente em Sartre e Camus, destaca a necessidade de encontrar significado na vida, mesmo diante de sua transitoriedade. Chuck cria significado em sua sobrevivência e, mais tarde, em sua capacidade de recomeçar. Essa reconexão com a vida reflete a ideia de que o sentido não é dado, mas criado pelo indivíduo. Relações psicológicas, psicologia humanista e autorrealização. A psicologia humanista, com autores como Abraham Maslow e Carl Rogers, explora o conceito de autorrealização, onde o indivíduo atinge seu potencial máximo ao aceitar sua situação e crescer a partir dela. Schuck exemplifica isso ao transformar uma experiência traumática em uma oportunidade de crescimento pessoal, reconectando-se com a vida com um novo senso de propósito. Terapia existencial. A terapia existencial, baseada em autores como Viktor Frankl e Irving Yalom, aborda a aceitação da impermanência como parte do processo de encontrar significado na vida. Chuck, ao enfrentar a solidão e a incerteza, é forçado a lidar com questões existenciais fundamentais, como o propósito, a liberdade e a mortalidade. Sua eventual aceitação do que não pode mudar e sua determinação de seguir em frente refletem princípios dessa abordagem terapêutica. Resiliência psicológica. A resiliência envolve a capacidade de se adaptar a mudanças e superar adversidades. Chuck exemplifica essa habilidade ao se ajustar à vida na ilha e, mais tarde, ao retornar ao mundo com a disposição de recomeçar. Sua reconexão com a vida é um testemunho de sua força psicológica e de sua capacidade de encontrar novos caminhos, mesmo diante de perdas significativas. Reflexões finais. A impermanência, tão presente em Castaway, ensina que as mudanças, embora difíceis, são oportunidades de transformação. Chuck Noland personifica a ideia de que a aceitação do caráter transitório da vida é um passo essencial para a reconexão com o que realmente importa. Ao integrar as perspectivas do budismo de Heráclito e Nietzsche,
bem como de abordagens psicológicas, como a terapia existencial, a obra sugere que a capacidade de abraçar a impermanência nos permite não apenas sobreviver, mas também prosperar em meio às adversidades, vivendo de forma mais plena e consciente. A tese da aceitação do destino, ou amor fati, está profundamente conectada à trajetória de Chuck Noland em Cast Away. Originado na filosofia de Friedrich Nietzsche, o amor fati significa não apenas aceitar o destino como ele é, mas amá-lo, incluindo as dificuldades e adversidades. A experiência de Chuck na ilha deserta exemplifica como a aceitação do destino pode levar ao crescimento pessoal, à transformação e à reconexão com a vida. Amor fati na jornada de Chuck Noland. No início, Chuck é um homem profundamente ligado ao controle e à eficiência, como evidenciado por seu trabalho na FedEx. No entanto, o acidente de avião o arremessa em uma situação completamente fora de seu controle. A sua luta inicial para sobreviver é marcada pela tentativa de resistir às circunstâncias. Contudo, ao longo do tempo, Chuck aprende a aceitar a realidade em que está inserido, adaptando-se ao ambiente hostil e desenvolvendo uma relação mais harmônica com sua situação. Aceitação da solidão. A criação de Wilson, sua conexão simbólica com o mundo externo, reflete a necessidade de aceitar a solidão e encontrar maneiras de se adaptar emocionalmente. Engajamento com o presente. Ao aprender a caçar, fazer fogo e construir ferramentas, Chuck abraça o presente, dedicando-se a tarefas práticas que são essenciais para sua sobrevivência. Ele para de lamentar o que perdeu e foca no que pode fazer. Despedida de Wilson. Quando perde Wilson, Chuck demonstra sua transformação ao aceitar essa perda inevitável, sem cair em desespero, mostrando sua capacidade de continuar em frente. Ao retornar ao mundo, Chuck é confrontado com mais perdas. Sua noiva se casou e a vida que ele conhecia não existe mais. Em vez de lutar contra isso, ele acolhe essas mudanças, percebendo que elas também fazem parte do fluxo inevitável do destino. Relacionando o amor fati à filosofia, Emile Friedrich Nietzsche e o amor fati. Nietzsche descreve o amor fati como a aceitação radical do destino, incluindo seus aspectos dolorosos, com uma postura afirmativa. Ele afirma que devemos abraçar a vida em toda a sua totalidade, sem ressentimento ou arrependimento. Schuck exemplifica essa ideia ao transformar sua tragédia em uma oportunidade de crescimento. Sua aceitação do destino o liberta do sofrimento causado pela resistência ao inevitável. Estoicismo. Embora o conceito de amor fati seja nietzschiano, ele se conecta ao estoicismo, que também enfatiza a aceitação do que não pode ser controlado. Para os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, a chave para a tranquilidade está em aceitar a ordem cósmica e focar apenas no que está sob nosso controle. Chuck aplica essa filosofia ao deixar de lado o desejo de mudar sua situação e ao concentrar-se em sua sobrevivência e adaptação. Albert Camus e o mito de Sísifo. Afirma que a vida pode ser absurda, mas devemos encontrar significado na própria luta. Chuck, isolado na ilha, é uma figura semelhante a Sísifo, lidando com tarefas repetitivas e aparentemente sem propósito. No entanto, ao aceitar sua condição, ele encontra significado em sua sobrevivência e em sua relação com o mundo natural. Psicologia e amor fati. Na terapia existencial, a aceitação da realidade é vista como um passo essencial para encontrar significado. Viktor Frankl, por exemplo, nas circunstâncias mais adversas, podemos escolher nossa atitude. Schuck personifica essa ideia ao transformar sua experiência de isolamento em uma oportunidade de autodescoberta e crescimento. Resiliência e crescimento pós-traumático. A aceitação do destino em Cast Away também reflete o conceito de crescimento pós-traumático, no qual indivíduos que enfrentam adversidades severas emergem mais fortes e com maior apreciação pela vida. Chuck, ao abraçar sua experiência, desenvolve resiliência e retorna ao mundo com uma perspectiva transformada. Reflexão final. O amor fati em Cast Away é ilustrado pela jornada de Chuck Noland, que transcende a resistência inicial ao destino e aprende a aceitá-lo com serenidade e coragem. Ele descobre que, ao acolher plenamente o que não pode ser mudado, é possível encontrar força, significado e liberdade. Essa aceitação não é passiva, mas uma forma ativa de reconectar-se com a vida, onde cada evento, por mais doloroso que seja, é integrado como parte essencial de uma existência plena.